Saudações esmeraldinas, saudações a você que está acordando nessa segunda-feira ou que vai ver esse vídeo mais tarde. Eu estou gravando na madrugada porque é o horário que a gente tem disponível no momento e é o horário que a gente já tem também nesse domingo, cumprida a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente pode dizer é que se não fosse o Goiás, teria sido perfeita a rodada para nós, hein? Todo mundo atrás do Goiás perdeu. Santos, Bahia, Curitiba, América Mineiro, o Vasco da Gama, Cruzeiro que está na frente também perdeu, que também é nosso concorrente direto. E quem empatou? Só Corinthians e Goiás. E olha, para nós foi uma perda de 2 pontos, né? Corinthians tinha que agradecer ao William Oliveira. Nós vamos falar sobre isso aqui e vamos falar muito sobre o jogo. Foi o jogo que eu mais prestei atenção, talvez, de todos os jogos que eu vi do Goiás este ano, que eu sentei mesmo para assistir, para me concentrar, até com meu compadre César, aí me acolheu na casa dele, né? Obrigado aí pela acolhida, compadre. E a gente assistiu esse jogo e eu senti algo que me deu, vamos dizer, um insight para falar para vocês nesse vídeo. E vocês vão ver aí mais à frente. Espero que gostem no comentário. Se você já vem aqui sempre, deixa o seu like para não esquecer. Se você está vindo agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Eu sou o Helder Dias, esse é o Verde 33. E aqui é um espaço de discussão do Goiás Esporte Clube. Sempre também do futebol brasileiro, do futebol goiano. O que diz respeito à esfera do esporte na sociedade. Né? Algumas coisas que a gente pontua de vez em quando aqui, né? Nesse domingo eu quero pontuar só uma coisinha sobre esporte que me deixou muito assustado, assim, muito, não sei se assustado a palavra, mas um pouco triste e assim, espantado com a violência. Eu assisto o esporte motor há 40 anos, né? Desde quando me entendo por gente. Nunca tinha visto um acidente no Brasil tão feio quanto o desse domingo em Cascavel, entre 2 motos, né? Na verdade, entre 2 motociclistas, os 2 perderam a vida, infelizmente, né? Acho que é um acidente também, não sei se quem acompanha aqui também Esporte Motor já viu isso, a imagem do acidente é terrível, né? Eu nem cheguei a ver o final do acidente, vamos dizer, o choque em si, né? Mas enfim, só para a gente pontuar alguma coisa aqui, as famílias aí, ao pessoal, os amigos, nossas condolências. Mas é o esporte que fascina, eu gosto muito de esporte motor. Sábado eu estava correndo, inclusive com o meu compadre, com os nossos filhos correndo no kart, né? E gosto muito, mas foi um acidente muito feio. Eu não aconselho ninguém a ver, né? Mas vocês já devem estar sabendo, em prova de motociclismo lá no Paraná. Enfim. O Goiás Esporte Clube conseguiu no sábado mostrar para mim que é um time que não vai cair. E eu posso dizer quase assim, né? Porque na verdade no futebol nada é certo, né? Nada é 100%, né? A gente já viu cada coisa, quem tem uma vivência de futebol, a gente já viu coisa demais acontecer. A gente já viu com o Goiás ou com outros times coisas que pareciam impossíveis e se realizaram. Mas dentro das condições normais, dentro daquilo que vem sendo apresentado, dentro de tudo o que eu estou vendo dos outros clubes, dos outros times, o Goiás não vai cair. E isso eu digo ainda faltando, olha, foram 2 jogos, faltam 17 ainda do segundo turno, faltam 17 para terminar, mas o jogo de sábado me provou que o Armando Evangelista já conseguiu implantar nos jogadores a situação de jogo que ele gosta. Os jogadores já sabem o que precisa ser feito. O que precisa aprimorar é a qualidade no fazer, né? E se não houver erros individuais, vai ser muito difícil bater o Goiás. E foi o que aconteceu nesse sábado. O William Oliveira deu ali 1,5 segundos de bobeira. Ele o lance, vou começar desse lance, depois a gente analisa o resto, porque foi o lance que deu números finais ao placar, né? A bola, primeiro o Goiás perdeu a bola,
estava tentando recuperar, sair novamente com o seu campo. E o William Oliveira, quando ele recebe a bola, ele parece já ter certeza que a bola vai estar com ele. Então ele simplesmente, naquele segundo ali, ele parece que já se sentiu como alguém que estava com a bola. E nisso não percebeu a ação do Michael, né, do jogador do Corinthians, que foi muito rápido, tomou a bola, tocou para o Renato Augusto, e depois, no lance meio de sorte, também a bola bateu nele mais do que ele fez o gol. O Corinthians empatou o jogo, né? E aí tem uma série de coisas para a gente pensar. O Corinthians começou com o time reserva e terminou com vários jogadores do que pode ser chamado de time titular, né? Como o Renato Augusto, por exemplo, que é a estrela principal. Os paulistas costumam chamar aí, né? Quem é lá de São Paulo, conheço, tem um grupo de gente muito ligada no futebol que chama o Renato Augusto de super trunfo, como carta do Corinthians, o super trunfo. Então, ele entrou no jogo, muda a partida pro lado do Corinthians, isso é verdade, né? Então, o que eu queria observar é isso. O Goiás começou com o time titular e teve que ir repondo suas peças, colocou o time em reserva. O Corinthians, o contrário. O Corinthians começou com o time basicamente alternativo, que vai disputar aí no meio de semana a vaga na semifinal da Sul-Americana contra o Estudiantes. E quando viu que o calo apertou, porque o Goiás era dono do jogo no começo do segundo tempo, ele pressionou o Corinthians numa intensidade que eu vi poucas vezes o Goiás pressionar um time num campo adversário. E aí começou a colocar o pessoal, né, Matias Rojas, o Renato Augusto, o Maicon, foi entrando gente do time titular para tentar salvar o resultado. E conseguiram salvar em parte o resultado do Corinthians, e mérito do Corinthians, azar do Goiás, uma bobeira do William Oliveira, que vinha fazendo uma ótima partida, como aliás o Goiás como um todo. Eu vi gente falando, por exemplo, que o João Magno não jogou bem, só serviu para acabar o pênalti. Olha, a gente tem que entender, por exemplo, dessa situação. O João Magno é um jogador de finalização, mas ele, além disso, ele tem saído muito da área, ele tem buscado ajudar na marcação, ele tem sido um jogador muito aplicado. Então, não é sempre que ele não é um jogador de criação, ele vai aparecer para concluir, a bola tem que chegar. E a bola não está chegando tanto quanto deveria. Isso é uma das coisas que o Armando Evangelista precisa ainda melhorar no Goiás. O Goiás tem um problema de criação, e isso precisa ser trabalhado. Mas em termos de time estruturado para se defender, para saber sofrer no jogo, essa partida contra o Corinthians me deixou tranquilo com relação a isso. O Goiás é um time que sabe proteger muito bem a sua área. Raras vezes o Corinthians teve uma chance importante dentro da área, né? Algumas vezes o Tadeu fez, acho que uma ou duas defesas depois, mais importantes, depois que o Corinthians empatou. Mas até quando o Goiás esteve à frente do placar, ou ali até a metade do segundo tempo, quando o Corinthians passou a colocar os jogadores titulares, a defesa do Goiás se protegeu muito bem. Então, apesar de parecer, né, o Corinthians tinha a bola, mas não sabia como entrar ali na zaga do Goiás. Então, isso é muito importante, a gente ter essa clareza do que é o Goiás hoje. Que o Goiás sabe se proteger ali, faz aquelas linhas bem compactadas perto da área, né? O Goiás faz esse movimento das linhas muito interessante. Se você olha o jogo por inteiro, percebe como o Goiás está se organizando bem. Às vezes o João Magno é o único que fica mais à frente, às vezes ele compõe também um bloco ali, nas bolas aéreas obviamente ele vai para a área e ajuda. Então é um time que dá muita segurança, é por isso que o Goiás está a 7 jogos invicto, coisa que não acontecia desde o Brasileiro 2013 com o Goiás. São 4 empates e 3 vitórias, e assim, poucas vezes o Goiás foi vazado. Poucas vezes eu vi o Goiás ser tão pouco vazado em 7 jogos depois de um começo tão ruim. E eu estou falando em relação a outros campeonatos também. Então, são 7 jogos, o Goiás empatou 4, né? Empatou de 0-0 com o Atlético Mineiro, depois de 1-1 com o Atlético Paranaense, com o Grêmio e com o Corinthians, e ganhou de 1-0, né? Vitória simples aí também de 3
3 clubes, né? Os 2 mineiros, o Cruzeiro e o América, e o Fortaleza. Vitória simples, com o Fortaleza devendo um gol pra gente, que aquele gol que teve a falta do Marinho na origem, não foi falta, né? Não teria sido falta ali para mim, no meu ponto de vista seria 2-0 para o Goiás. Mas enfim, eu quero passar para vocês a tranquilidade que eu sinto. O Goiás é um time hoje preparado para estar disputando esse segundo turno e precisa urgentemente cuidar da renovação do contrato do Armando Evangelista. Não sei de pé que tá, sei que precisa muito. Enfim, continuamos na mesma posição, mas abrimos novamente 3 pontos, aí abrimos uma vantagem em relação à vitória ao Bahia e ao Santos, que perderam. O Goiás passa a ter 3 pontos, mas o saldo de gols favorece em relação ao Santos e desfavorece em relação ao Bahia. Aliás, eu não sei, hein? Talvez o Bahia, com essa derrota aí de 3 gols para o Botafogo, talvez a gente tenha empatado ali no saldo, mas o Bahia deve ter mais gols marcados de qualquer forma. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente não tem que preocupar tanto com isso, tem que preocupar em fazer a parte, e o Goiás tem feito a sua parte. Tanto é que está 7 jogos invicto, pega agora em casa o Internacional. Acho que vai ser um jogo com boa chance de vitória, sim. O Goiás, apesar de que o mistão do Inter empatou com o Flamengo lá no Maracanã, mas eu acredito que o Goiás, até mesmo pelas condições diferentes dos times, pode ter um resultado bem favorável em relação nesse confronto de volta com o Inter. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Deixe seu like se você não deixou ainda. E tá vendo, né? Tá chovendo, começou a chover aqui, graças a Deus vai diminuir o calor na segunda-feira. Semana abençoada para você. Comenta aí, deixa seu comentário. Seguimos em frente. Pode ficar tranquilo com o Goiás não vai cair. Abraço.